Olá, meus queridos alunos, aqui é a Ida, professora de português de vocês. Essa é uma aula de revisão para o 9º ano e o assunto são as funções sintáticas, ok? Primeiro nós vamos começar lembrando o que são funções sintáticas. Função sintática é o papel que uma determinada palavra ou expressão desempenha dentro de uma oração, ok? Então, quando a gente pega a oração, cada expressão, cada palavra ali tem uma função, tem um papel dentro daquela oração. De acordo com essa função, a gente classifica ali, né, qual é a função sintática de cada um dos termos, ok? Então, vamos lembrar o que é uma oração. A oração é uma frase que contenha um verbo, tá? Então, o que diferencia uma simples frase de uma oração é a presença do verbo. Para ser oração, tem que ter verbo. Na oração, a gente tem o sujeito e o predicado, ok? Existe a oração sem sujeito, que é tema para uma outra aula, para uma outra explicação. Mas, quando a oração ela não está ali, né, sem sujeito, ela vai ter o sujeito, ela vai ter também o predicado. Vamos lembrar o que é isso. O sujeito é o termo sobre o qual se diz algo, ok? Então, quando a gente está falando, a gente fala através de frases e de orações, e o termo sobre o qual se diz algo é o sujeito desta oração. O predicado é a parte da oração que contém o verbo, e ela diz algo sobre o sujeito. Vamos ver um exemplo. As praias estão cada vez mais poluídas. Isso é uma oração, porque eu tenho aqui estão. Estão é um verbo, ok? E as praias é sobre quem eu estou falando, é o termo sobre o qual se diz algo. Então, aqui eu vou ter o sujeito. As praias, então, vai ser o sujeito dessa oração. O restante, que é o que se diz sobre o sujeito, né? Algo que se diz sobre o sujeito, é o restante da oração. Estão cada vez mais poluídas. Esse vai ser, então, o predicado dessa oração, tá? Seguindo, então. Os verbos da oração, eles podem exigir que o seu sentido seja ou não complementado por um outro termo. Então, a gente vai ter aí um primeiro exemplo. Ontem choveu. Nós temos aqui uma oração que não tem a necessidade de um complemento para o verbo. O verbo aqui é choveu, e você não precisa falar ontem choveu chuva, ou ontem choveu água, com exceção de alguns casos em que você pode falar ontem choveu granizo, por exemplo, né, em um tipo específico de chuva, ou quando você usa esse verbo chover com sentido figurado, né, choveu papel, alguma coisa do tipo, ok? Então, do contrário, o que a gente tem aqui? Um verbo que não precisa de complemento, tá bom? E nesta outra aqui? Ontem eu comprei um presente para minha mãe. O que eu tenho aqui? O verbo comprei. E tem um complemento para esse verbo aqui, ó. Um presente para minha mãe. Então, quem compra, compra alguma coisa. Se eu finalizasse esta oração aqui e dissesse apenas ontem eu comprei, ponto, você ficaria pensando, comprou o quê? Então, isso indica que este verbo ele não tem sentido por si só. Ele precisa de um complemento para que a ideia dele fique completa definitivamente. Então, no caso do verbo comprar aqui, a gente tem um presente, é um complemento, para minha mãe também é um complemento para este verbo, ok? Então, existem verbos que não precisam de complemento e verbos que precisam de um complemento. Os complementos verbais podem ser ou não introduzidos por preposições. E o que é preposição mesmo, hein? Coloquei aqui só um lembrete, as principais preposições, tá? A, ante, até, de, em, com, sem, sob, para, por. Não são só essas, tá? Essas são as mais comuns, as mais usadas, só para lembrar o que é preposição. Então, vamos aí aos complementos verbais. Um complemento verbal chamado objeto direto, ele não precisa de preposição. Então, ele vai ser um termo que vai aparecer na oração para completar a ideia de um verbo e não tem preposição introduzindo esse termo. Olha aí o exemplo. Abrir o livro de português. Eu tenho um verbo aqui, abrir. Se você for analisar, você falou, Ida, que a
A oração ela tem sujeito e predicado. Então, cadê o sujeito? Você começou com o verbo aqui, abrir. O sujeito aqui é aquele sujeito oculto, ou chamado também de desinencial. Eu abri, tá bom? Não está aparecendo aqui, mas está subentendido. Então, eu abri o livro de português. Quem abre, abre alguma coisa. Esse verbo claramente precisa de um complemento. Na hora de fazer o complemento, apareceu aqui o livro de português. Essa palavrinha o não é uma preposição. Então, isso significa que este complemento aqui é um objeto direto. É um termo que está completando a ideia do verbo e ele não tem preposição aqui para introduzi-lo, para ligá-lo ao verbo, ok? O objeto indireto, por sua vez, é um complemento que precisa de uma preposição. Então, olha a diferença aqui. Ó. Preciso de um livro de português. O verbo precisar, ele sempre vai estar seguido da preposição de. Então, a preposição de faz uma ligação entre o verbo e o complemento desse verbo. Portanto, eu chamo, então, este tipo de complemento aqui de objeto indireto, porque ele está ligado ao verbo, porém, indiretamente, porque no meio deles tem uma preposição. Quando eu não tenho preposição no meio do complemento e do objeto, é o objeto direto, ok? Então, objeto direto, sem preposição. Objeto indireto, com preposição. Tem um outro exemplo aqui, no caso em que um verbo pode ter mais de um complemento. Verbo emprestar, por exemplo. Emprestei o livro de português para meu colega. Então, eu tenho aqui, o livro de português é aquilo que eu emprestei. Para meu colega é a pessoa para quem eu emprestei. Então, eu tenho dois complementos. O primeiro não tem preposição. O segundo tem. Para é uma preposição. Então, aqui a gente tem, no caso, um verbo que ele tem dois complementos. É possível? É. Um vai ser objeto direto, o outro vai ser objeto indireto. Tá bom? Isso só vai acontecer quando o verbo exigir mais de um complemento. Tá lá, objeto direto é o primeiro, objeto indireto o segundo. Complemento nominal, ó. O que a gente acabou de ver foram os complementos verbais. Vamos ver a diferença do complemento verbal para o complemento nominal. As orações podem ainda apresentar complementos nominais, ou seja, termos que não complementam a ideia de um verbo, mas sim de um nome. Tá errado aqui, ó. Não, tá, gente? Não complementa a ideia de um verbo, mas sim de um nome. Esse nome pode ser um substantivo ou um adjetivo. Olha aqui, ó. O julgamento foi favorável ao réu. O que eu tenho aqui? Quando eu falo que o julgamento foi favorável, aquilo que foi favorável é favorável a alguém. No caso de um julgamento, ele pode ser favorável à vítima ou favorável ao réu, depende do resultado desse julgamento. Então, esse termo aqui, ao réu, está completando a ideia da palavra favorável. Porque se eu parasse aqui com o ponto final depois de favorável, você poderia pensar, favorável a quem? Ok? Então, ele completa a ideia da palavra favorável. Quando você vai analisar a palavra favorável, você observa que ela não é o verbo da oração. O verbo está aqui, ó, foi. Então, diferentemente dos complementos verbais, o complemento nominal vai ser o termo que completa uma palavra da oração que não é verbo. No caso aqui, favorável é um adjetivo, mas poderia ser também um complemento para um substantivo na oração, ok? Então, se essa palavrinha está completando a ideia de um adjetivo e não do verbo, é porque esse termo vai ser um complemento nominal, ok? Aposto. Ainda na oração, outro termo que se junta a um substantivo, um adjetivo ou pronome para explicá-lo ou especificá-lo. Esse termo é o aposto. E ele geralmente vem separado por vírgulas, dois pontos ou travessão. Vamos ver aqui o exemplo do aposto? Aprecio dois tipos de música, MPB e rock. Eu poderia finalizar aqui, ponto final. Aprecio dois tipos de música, ponto. Você saberia que eu tenho aí, né, dois tipos de músicas preferidos, porém, você não saberia quais são. Então, quando eu quero especificar ou explicar melhor, no caso aqui, o termo tipos de música, eu posso usar aqui um aposto. Ele foi separado aqui por dois pontos, eu especifiquei os dois tipos, ó, MPB e rock. Então, isso aqui é um aposto. Um outro exemplo para vocês. Joana, mãe de Felipe, é minha vizinha. Eu poderia simplesmente dizer, Joana é minha vizinha.
Mas, se você não sabe quem é a Joana, ou se você conhece mais de uma Joana e não sabe de qual delas eu estou falando, o termo mãe de Felipe ajuda a explicar quem é essa pessoa, ok? Então, isso aqui é um aposto. Ele explica o substantivo Joana aqui, exatamente a quem se refere, ok? Então, tá aí mais uma função sintática, aposto. Seguindo. Adjunto adverbial. O adjunto adverbial, ele vai modificar o verbo. Ele tem aí esse nome adjunto adverbial porque ele vai interferir no sentido do verbo, indicando circunstâncias, como, por exemplo, circunstância de tempo, de modo, de lugar, ok? E circunstâncias em que se dá essa ação verbal. Saiu sem destino, às pressas. O que eu tenho aqui? Saiu. Pode ser, no caso, ele saiu, João saiu, né? Eu tenho aqui um sujeito oculto. Eu não estou falando aqui mais nada a respeito da ação de sair. Porém, eu tenho aqui o modo como ele saiu. Como ele saiu? Sem destino? Como ele saiu? Às pressas. Então, são expressões que estão aqui na oração interferindo sobre o sentido do verbo sair para indicar a circunstância em que essa pessoa saiu. Como ela saiu? Sem destino e às pressas. Então, esses, no caso, são adjuntos adverbiais de modo, ok? Predicativo do sujeito. O que é isso? Quando o verbo da oração é um verbo de ligação, o termo que diz algo sobre o sujeito é um predicativo do sujeito, ou seja, é um termo que qualifica o sujeito. Olha esse exemplo. A natureza é bela. A palavra bela é uma característica do sujeito aqui, a natureza, tá bom? Um outro aqui, ó. Ele ficou irritado. Irritado é uma característica do sujeito, que é ele. Mas qual é a diferença, então, do termo bela e irritado para aqueles dois primeiros que a gente viu dos complementos verbais, para o objeto direto, para o objeto indireto? É que quando eu tenho aqui, ó, o verbo de ligação, o que é o verbo de ligação? São verbos que dão ideia de estado ou de mudança de estado. Coloquei aqui os principais. Ó. O verbo ser é muito usado, estar, ficar, permanecer. Por quê? Esses são verbos que eles não indicam uma ação que o sujeito praticou. Ele indica o estado do sujeito, no caso aqui. Tá? Uma característica do sujeito. Então, o verbo ser, o verbo ficar aqui, no caso, são chamados de verbo de ligação. E esses verbos de ligação, eles vão ter esse nome justamente porque eles servem para ligar o sujeito ao seu predicativo, à sua característica, à sua qualidade. Ok? Bom, então, ficamos por aqui. Espero ter ajudado. Até a próxima. Saudade de vocês. Fiquem com Deus. Beijinhos.